Então, nós vamos iniciar esta pintura. Primeiramente, eu vou fazer as folhas, tá? Eu vou iniciar fazendo 3 folhas aqui, mostrando o passo a passo. Hoje eu vou usar 2 cores para as folhas, que é o verde grama e o verde pinheiro, e o branco. Vou fazer umas folhas com essas 2 cores. Geralmente eu uso outras cores, mas hoje nesta toalha eu vou usar essas 2 cores para mostrar como é que fica também. Vou fazer esta rosa branca, tá? E esta rosa aqui que está virada, você pode observar, eu vou fazer na cor mostarda, goiaba, que é a cor deste crochê, tá? Então aqui assim, no final, gente, não tenho aqui, ó, mas eu vou fazer um passarinho com stencil, que eu tenho aqui. No molde, o passarinho está riscado, mas como eu tenho um stencil, eu não vou fazer, tá? Não tirei no molde, mas vou fazer esse passarinho aqui no final. E ainda no final, mais uma coisa, eu quero fazer aqui, ó, um stencil, tá? De uns arabescos. E eu quero finalizar, então, esse desenho, esse pano de prato com isso, certo? Então, nós vamos iniciar agora fazendo as folhas. Vou aproximar aqui um pouco a câmera, tá? Vou fazer essas 3 folhas aqui em cima. Aqui assim, ó, tá? Eu acho que ela está bem pertinho a câmera assim. Vou fazer com o verde grama, fazer umas cores diferentes. Já fiz um fundo, vocês podem observar. Eu fiz com a cor sépia e a cor caqui, porque o stencil que eu usar aqui embaixo, eu também quero fazer na cor caqui. Então, eu já fiz um fundo, deixei pronto o fundo, tá? Que eu vou usar, então, neste desenho aqui. Então, aqui tem a cor verde grama e a cor verde pinheiro. E o branco, né? O branco eu vou abrir depois. Então, aqui assim. Vou pegar meu pincel, tô usando um pincel número 6. Vou pegar meu pincel aqui, número 6. Este aqui, ó, é o número 6, lixado. Eu sempre procuro usar um pincel lixado, porque eu acredito que facilita muito para os acabamentos, tá? Então, vou mostrar, vou pintar essas 3 folhas, depois eu vou adiantar o vídeo, certo? Daí vocês observem bem como é que eu faço essas folhas aqui, tá? Passo a passo, bem direitinho para ver como é que eu faço essas folhas aqui, ó. Então, do lado de cá, como a rosa, ela tem uns relevos, né? Elas têm uns picoteadinhos nas pontas, ao redor dela. Então, a gente vai fazer assim também aqui, ó. Já tô aproveitando. Vou pegar um pouquinho do diluente, porque eu acredito que o diluente ajuda muito, né? Para o deslize da tinta no tecido. Então, aqui um pouquinho do diluente. Então, eu faço assim, ó. Faço esses biquinhos, que é o que a rosa tem, né? Então, aqui assim, ó. Aqui eu faço desse lado. Então, faço com o verde grama. Aqui assim, tá? Vou fazer com o verde grama também do lado de cá. Aqui assim, ó. Que são as cores que eu vou dar a luz, né? Aqui assim, ó. A luz para as folhas, dá uma claridade, né? E o verde pinheiro, então, do lado de cá. Então, eu faço o contrário, tá? Onde eu fiz o claro aqui, aqui eu vou fazer o mais forte, que seria a sombra. Tá? Assim, ó. Então, observe que ela fica um pouquinho mais forte, né? Assim, que é o verde pinheiro. E do lado de cá também eu vou fazer com o verde pinheiro. Então, já vou fazendo aquelas, os risquinhos, né? Que a folha tem os pontilhadinhos, assim, ó. Que é a rosa tem a folha de rosa. Tá? Uma serrinha, a gente fala, né? Também, podemos dizer. Assim, ó. Tá? Então, vocês veem aqui. Agora eu vou usar um pouquinho do branco. Vou tirar, eu sempre gosto de tirar
o branco, gente, assim, ó. Eu coloco aqui na minha tarjetinha e eu pego aqui assim, ó. Tá? Raspando aqui assim, ó. Pra também fazer a luz dessa nossa folha aqui, ó. E aqui assim a mesma coisa, olha só, ó. Aqui. Fazer mais um pouco mais forte. E agora eu puxo pra cá, ó. Tem alguns vídeos que eu ressalto isso, como é que eu faço as folhas, tá? Então, fica dessa forma essa folha. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Eu puxei um pouquinho pra cá, pra não aparecer a mão, pra não desfocar a imagem, certo? Quando eu vejo a imagem começa a tremer, ela se desfoca por causa a mão se aproxima, né? Então, aqui assim, ó, aqui eu vou fazer essa outra folha, como eu fiz a outra, né? Dessa forma aqui. Vou fazer do lado de cá. Mesmo verde, o verde grama. Assim. Vou usar o verde pinheiro, então, para fazer essa parte que vem por aqui. E o lado de cá também eu vou fazer com o verde pinheiro. Então, observe que eu faço já umas nervurinhas, como se fossem umas riguinhas aqui, ó. Que é a folha da rosa que tem umas serrinhas, né? Então, já vou fazendo aqui, vou misturando já com essa outra cor que eu tenho aqui, ó. Então, vocês veem, observem como é que eu faço. Então, gente, eu tô ensinando passo a passo de como pintar uma folha, tá? Então, aqui assim, ó, vou fazer o lado de cá que eu vou fazer a luz agora. Assim. E agora, assim, ó. Puxar a tinta para misturar com a outra que tá aqui, ó. Então, vocês observem que fica uma cor bem bonita, tá? Não fica duplo, né? Não fica duas cores separadas. Fica uma cor bem bonita. Do lado de cá eu faço a mesma coisa, tá? Para dar a luz aqui nessa nossa folha. Ó. Certo? Então, essas duas folhas aqui. Agora eu vou fazer essa terceira folha aqui, ó. Novamente aqui assim. Observe que eu fiz a luz aqui e luz aqui. Sempre do mesmo lado, tá? Então, eu coloco aqui assim, ó. Sem esquecer os risquinhos ao redor, né? Aquela serrinha que a rosa tem. Então, a gente aproxima com o próprio pincel, vai colocando assim, ó, e vai fazendo a serrinha. E aqui, da mesma forma. Então, do lado de cá. Às vezes, uma das dificuldades das minhas alunas é as folhas. Mas tem vários vídeos meus que eu estou mostrando como pintar folhas, passo a passo, gente, para vocês aprenderem direitinho, tá? Como é que a gente pinta as folhas. Então, eu vou misturando aqui assim, né, o verde pinheiro, e sempre, quando vocês fizerem, cuide que um lado fica mais forte e o outro lado fica mais claro, tá? Um é a sombra e o outro é a luz, tá? Sempre tem que haver essa dualidade nas folhas, nas pétalas de flores, no desenho em si, tá? Então, agora, vou fazer novamente aqui, ó, do lado de cá, vou fazer a luz. Então, eu vou puxar um pouquinho pra cá. Fica um pouquinho mais clara essa nossa folha. Observem, assim. E vou fazer, então, também aqui assim, do lado de cá.
assim. Então, pintei essas 3 folhas, agora eu vou deixar o vídeo correr. Vídeo correr não, vou adiantar as outras 3 folhas, as outras folhas que eu tenho, tá? Vou adiantar elas e depois eu volto. Então, terminei de pintar as folhas. Então, agora eu vou pintar esta rosa aqui. Esta rosa, eu quero fazer ela predominando a cor branca nela, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou passar um diluente para que o tecido, para que a tinta deslize melhor no tecido, tá? Fazendo assim, ó, passando um diluente. Aqui assim. Essa rosa eu vou fazer ela diferente das outras, como eu fiz, que eu sempre iniciava pela boca da rosa aqui, né? Dessa vez eu vou fazer um sombreado em toda ela primeiro. Tá? Então, eu já vou aproveitar e passar o diluente em toda a rosa. Aqui assim, ó. Toda a rosa aqui. Para que a tinta que eu vou colocar agora, para que ela fique bem, deslize bem, né? Então, ó, passando o diluente. Depois, conforme eu vou fazendo a pintura, se precisar eu passo mais um pouquinho do diluente, porque ajuda bastante, né, no deslize das tintas. Ó, então, passei bem o diluente aqui, tá? Eu tô deixando a rosa mais nesse cantinho aqui para não aparecer muito a minha mão, tá? E não desfocar, então, a câmera, o foco da câmera, certo? Então, vou usar, então, que cores agora? Eu tenho aqui, ó, o verde soft, é um verde bem clarinho, tá? E eu vou usar também o caqui. São 2 cores que eu vou usar, ó, o caqui e o verde soft, tá? Então, eu vou usar essas cores mais ou menos nesses entremeio aqui assim, ó, onde que vem depois o corte da rosa, tá? Aqui assim, ó, usando aqui assim, ó. Aqui no meio, colocando bem, depois o branco vai finalizar pra mim, né? O corte eu vou fazer com o branco, então, observe, aqui assim, primeiro eu tô usando o caqui, tá? Eu misturo bem na trama do tecido. Essas partes que dão a profundidade da rosa, tá? Essas são as partes que dão a profundidade da rosa. Então, eu tô usando aqui assim. E vou usar também o verde soft, então, agora. Então, vou passando também, observe que o verde soft, ele vai dando um tom mais amarelado junto com o caqui. Para que a rosa possa ficar nesse tom que eu quero, que é mais esbranquiçada. Uma rosa branca. Claro que eu tenho que colocar alguma cor, senão o branco no branco não vai dar os detalhes. Então, eu preciso colocar um pouquinho aqui, vou dando a sombra, então, desta rosa com essas cores aqui, ó. Observem, ó, o soft, ele deu uma cor um pouquinho mais amarelada, né, para essa minha rosa aqui. Então, eu tô usando o verde soft e o caqui aqui, tá? Eu tenho que cuidar, às vezes, a mão, para não ficar na frente da câmera, para que não haja, então, o desfoque, né? Assim, ó. Depois, no final, eu faço o realce, tá, gente? Como eu tenho esse barradinho aqui, ó, e ele é na cor goiaba, eu já coloquei antes, né, ó, ele é na cor goiaba, eu vou pintar a outra rosa que está virada nela, mas aqui assim eu vou fazer um pequeno detalhe, tá, que dá uma proximidade com essa cor também, mas isso é só no final, certo? Vou colocar aqui assim, ó, mais um pouquinho do caqui. Depois aqui ainda vou dar uma profundidade com uma outra cor um pouquinho mais forte, tá? Que é o vinho. Então, assim, já vou colocar, para aproveitar que a tinta tá molhada. Pouquinha coisa, tá? Aqui assim, pouca coisa só para dar essa profundidade na rosa. Aqui assim.
estou com o Pituá 4622, porque como o tecido, o desenho, ele é um desenho grande, né? Então, eu pego um pincel grandinho. Já tô dando aqui uma diferenciada na cor, tá? Assim, sujar, meu pincel já tá sujo com esse vinho, vou deixar aqui assim já pra dar, mas depois eu realço um pouquinho mais essa cor aqui, tá? Então, eu vou pegar agora o meu outro pincel, esse pincel que eu tenho aqui, ó, que é lixado também, número 10, pincel muito bom. Vou então agora com a cor branca. Eu vou usar esse pincel número 10, mas vou usar também o pincel número 6. Nas partes menores, eu uso o pincel número 6 e quando é maior, eu uso o número 10. Tô fechando as tintas aqui, porque hoje tá um dia muito quente, então eu vou fechar as tintas agora, tá? Então, vamos iniciar aqui. Sempre quando eu for fazer com o meu branquinho, aqui, né? Quando eu for fazer os cortes, eu gosto de tirar aqui na tarjetinha. Como agora eu vou usar uma rosa quase toda branca, então os cortes eu vou fazer mais no final. Então, eu vou iniciar assim, ó. Esse aqui é o branco. Puxando aqui assim. Vou botar um pouquinho mais do diluente. Sempre posso usar junto com a tinta também o diluente. Como eu fiz já o sombreado aqui, então eu usei antes, mas agora nesse aqui eu já vou usar agora aqui assim. Vou fazer o branquinho. E misturando as tintas assim, para não ficar uma dualidade de cores, tá? Passando aqui assim nessa parte aqui, que é a ponta, aqui assim. Se vocês escutarem algum barulhinho, gente, é o ventilador, tá? Que tá ligado. Então, aqui assim, ó, já tô fazendo os cortes da rosa, tá? Que assim. Então, eu tô ensinando passo a passo, gente, desse outro tipo de rosa que eu faço, né? Que foi fazer primeiro tudo, já o sombreado, todo o sombreado, tá? Aqui assim. Percebem? E eu misturo junto com a outra tinta, faço uma mescla, né, das cores. Então, aqui estamos fazendo os cortes. Vou fazer o corte aqui bem aqui no meio agora, que assim, reforçar. O branco é uma cor que o tecido, ele suga muito, né? Então, já vou aproveitar, fazer aqui assim. Ó, sempre como se fossem umas vírgulas, tá? No meio da rosa, a gente faz assim. E assim, fazer mais uma aqui, ó. E puxa um pouquinho aqui assim. Certo? Então, eu vou fazer agora esse canto de cá, que é assim. Passar um pouquinho do verde para poder fazer aqui assim. Mesclar as cores, né? Aqui assim. Essa cor também assim. Ó, e aí vai dando o corte da minha rosa, tá? Aqui assim também tem um corte aqui, ó. Eu já deixei o risco feito, assim. Vou pegar um pincelzinho menor, número 6, para fazer essa parte aqui, ó. Sempre quase a boca tem essas 3 voltinhas ou 4 voltinhas, que dá a questão
do início, né, da boca da rosa, tá? Então, aqui assim. Vou fazer essa outra parte aqui, ó. O bom de pintar as folhas antes é que eu posso agora passar com a pétala por cima, tá? Quando a gente não faz antes, não tem essa sensação de que a rosa está por cima das folhas. Então, é muito importante às vezes a gente pintar as folhas antes, que daí fica mais fácil para fazer depois as pétalas da rosa. Então, observe, tá? Fiz aqui. Aqui é uma madeirinha, que eu tenho um cabo, tá? Aqui, um galho, porque vai vir ali no passarinho depois no final. Então, eu vou fazer isso aqui. Tô sempre molhando no diluente. Hoje o dia está muito quente, então a tinta resseca muito. Esparramos aqui. Observe que a cor dessa rosa que eu estou fazendo é branca, tá, gente? Assim. Vou para essa última pétala aqui embaixo, puxar um pouquinho aqui assim. O branco é uma cor que o tecido suga bastante. Se precisar, depois a gente dá uns retoques, a gente volta dando uns retoques, gente. Sempre quando vocês usarem o branco, a tendência é a gente ter que dar uma retocada. Se a gente quer mais forte, senão deixamos assim. Olha só. Então, formando as pétalas da rosa, né, gente? Formar essa última pétala que está aqui. Quero subir um pouquinho aqui com essa pétala assim. Mesmo que a gente tenha o risco, se vocês acharem e quiserem mudar um pouquinho assim, fazer um contorninho um pouquinho melhor, agitar um pouquinho o contorno ao redor, bem tranquilo. Ok? Vou usar um pouquinho do... Ficar aqui nessa ponta aqui, ó. Ali. Agora vou trocar novamente o pincel para o número 6 e vou fazer essa parte aqui. Antes, deixa eu dar mais uma caprichadinha aqui nesse cantinho aqui. Ali. Agora, fazer assim. Essa é uma pétala também. Só que como a gente vê, parece que ela tá virada.
Assim. Vou pegar um pouquinho da cor caqui para fazer uns detalhezinhos aqui que eu quero. Aqui na ponta eu vou fazer um detalhe assim. Já é um pouquinho mais forte, né? Assim. A pedra. E aí eu vou mesclando. E daí na parte de baixo, como eu fiz o mais escurinho, eu vou fazer um pouquinho mais clarinho. Assim. Assim. Tá, gente? Deixa eu mexer aqui na minha tinta branca aqui pra colocar um pouquinho mais na tampinha. Então aqui assim. Então essa pétala aqui também é uma pétala virada. Tá? Pegar um pouquinho o caqui, para fortalecer um pouquinho essa parte aqui de baixo. Debaixo desse aqui. Assim. Vou pegar um pincelzinho que eu tenho aqui, bem fininho, para fazer o detalhe aqui nessa pontinha aqui, ó. Que é bem... Ela cabe em quase nada aqui, ó. Então, a gente usa um outro pincel para dar esse acabamento. Aqui também bem fininho. Aqui da mesma forma ela vem um pouquinho para fora. Ali. Tá? Vou pegar agora um pouquinho do caqui. Assim. Vou fazer uns detalhes nessa rosa aqui, tá? Tô pegando aqui as cores que eu quero pra fazer o detalhe. Porque assim, nessa ponta, eu quero fazer um detalhezinho puxando um pouquinho. Aqui assim, um pouquinho mais escurinho. Dá uma sombra, tá, gente? Neste cantinho aqui também quero dar uma sombra. Pouquinha coisa, mas é o pouco que já ajuda. Assim. Vou pegar um pouquinho de novo do caqui. Tô misturando com um pouquinho do vinho, tá, gente? Nós estamos misturando as duas cores. Por exemplo, aqui assim, ó. Eu quero dar nessa partezinha aqui, ó. Do diluente. Só pra... Depois eu boto o branquinho de novo. Aqui assim. Fazer aquilo que eu fiz antes. Aqui assim. Mesclar bem aqui. Tá. Aqui eu vou usar um pouquinho do branco pra botar de novo. Não quero tão forte ali, assim. Aqui, quando eu botei agora, estou com o vinho. Serve que dá um realce, né? Outro realce eu quero colocar aqui assim.
Às vezes eu demoro um pouco para vir aqui para o tecido, porque eu tô misturando as cores aqui na minha tarjetinha. Assim, ó. Observe que eu dou. E aqui eu vou até fazer uma coisa assim, ó, gente. Puxar assim, ó. Aquilo que eu falei que eu ia fazer antes, que eu já fiz um pouquinho. Mas que agora eu ia dar uma reforçada, assim. Observe que a rosa fica um pouquinho com mais sombra, né? Ela fica bem legal. Assim. Como se ela tivesse umas pontinhas. Assim. São detalhes, né, gente? Não é pra ficar muito de destaque aqui. Detalhes que a gente coloca pra realçar realmente a beleza dessa rosa. A cor dela é branca, mas tem que fazer esse detalhe para poder realçar um pouquinho mais a nossa rosa. Porque assim eu vou continuar com o branco aqui, ó, para dar fazer um corte, né? Nessa nossa rosa aqui assim. Mesclando bem, sempre misturando bem as tintas, né, gente? Um pincel bem leve. A gente faz isso. Tá? Aí fica bem legal. Fazer um corte aqui nessa nossa rosa, aqui no pétalo, aqui assim. Tá? Corte aí. Fazer um outro corte aqui em cima também. Assim, sempre procurando mesclar essas nossas rosas, né? Essas flores. Tá? Como eu disse, às vezes a gente tem que repassar um pouquinho o branco, porque suga bastante, né, esse tecido. Então, gente, a nossa rosa está quase pronta. Eu vou usar um pouquinho agora do vinho para fazer os detalhes aqui no meio, assim. Um pouquinho mais forte. Tá? Dando uma profundidade maior na rosa, assim. Dessa forma, ó, assim. E também o branco aqui, né? Tô pegando o mesmo pincel. Fazer umas pintinhas dessa forma, assim. Ali. Certo, gente? Então, não precisamos fazer demais. Só pra dar em si a profundidade, tá? Ainda eu quero pegar o preto. Vou pegar, aliás, o verde pântano, que tá aqui na minha frente, que é uma cor escura, para dar também um realce que é um pouquinho mais forte aqui no meio. Porque a rosa ela tem umas manchinhas, né, mais escurinha. Pronto. Então, gente, essa nossa rosa está pronta, rosa branca, certo? Vamos partir depois, essa vai ser uma das partes desse nosso vídeo, porque é muito longa para deixar todo o vídeo correr. Então, eu vou fazendo em partes, certo? No próximo vídeo, vocês vão ver, então, a rosa virada, que é a rosa de cor goiaba que eu vou fazer. Então, até o próximo vídeo.